A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Estou aqui hoje para gravar uma palavra rápida e objetiva, cujo um tema que está crescendo muito hoje em dia no nosso meio. Cujo um tema também que, ao mesmo tempo que ele cresce, ele é muito desconhecido para muitas pessoas. É um ponto que ele está enraizado dentro de algumas pessoas e dentro de algumas denominações, até mesmo denominações cristãs e denominações que são denominadas e conhecidas como seitas. Eu quero falar hoje com você sobre o evangelho do sectarismo. É uma palavra pouco conhecida, pouco falada, mas o que é o sectarismo, irmão? Sectarismo é um termo com diversas definições e interpretações, mas geralmente se refere à atitude intransigente e intolerante em relação a outras crenças ou ideias. Também significa uma visão estreita e dogmática de um determinado ponto de vista ou uma adoção de comportamento que visam manter o controle e a coesão dentro de um grupo. Algumas características do sectarismo é a intolerância. O sectarismo se caracteriza pela falta de respeito e abertura para outras ideias e crenças. Indivíduos sectários geralmente demonstram desprezo por aqueles que pensam diferente, podendo inclusive se envolver em comportamentos hostis ou discriminatórios. Outra característica do sectarismo, irmão, é a rigidez. O sectarismo impõe uma visão única, inquestionável da realidade. Questionamentos ou crítica à doutrina sectária são frequentemente vistos como um ataque ao grupo e pode resultar em punição ou exclusão. Outra característica do sectarismo é o controle. Líderes sectários que têm isso enraizado dentro de si geralmente exercem um controle rígido sobre os seus membros do grupo, limitando sua autonomia e acesso à informação. Então, um líder sectário é uma pessoa autoritária que mantém o controle do grupo, irmão, preso naquela visão. Agora vamos para um texto bíblico que mostra uma pessoa com atitude, que tem essa atitude sectária, do sectarismo. Marcos capítulo 9, versículo 38 ao 40. A Bíblia diz: E João respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proíba, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Essa atitude aqui que João, foi João, o discípulo amado, teve, se chama sectarismo. E nós também temos atitude semelhante no Antigo Testamento, no livro de Números, capítulo 11, versículo 24 ao 30. Acompanha comigo. Moisés saiu e transmitiu as palavras do Senhor ao povo. Reuniu 70 líderes e os colocou ao redor da tenda da reunião. O Senhor desceu da nuvem e falou com ele. Depois deu aos 70 líderes o mesmo Espírito que estava sobre Moisés. E quando o Espírito pousou sobre eles, os líderes profetizaram algo que nunca mais aconteceu. Dois homens, Eldade e Medade, haviam permanecido no acampamento. Eles faziam parte da lista de autoridades, mas não tinham ido à tenda da reunião. No entanto, o Espírito também pousou sobre eles, de modo que profetizaram ali no acampamento. Um rapaz correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Nun, que desde jovem era auxiliar de Moisés, protestou. Disse a Moisés: Moisés, meu senhor,
faça-os parar. Moisés, porém, respondeu: Você está com ciúmes por mim? Que bom seria se todos do povo do Senhor fossem profetas, e se o Senhor colocasse seu espírito sobre todos eles. Então Moisés voltou ao acampamento com as autoridades de Israel. Nós vemos aqui dois textos, um no Novo Testamento, outro no Antigo Testamento, mostrando a atitude do sectarismo, uma pessoa sectária. Uma pessoa sectária, irmão, ela não trabalha para o reino de Deus. Uma pessoa sectária, ela trabalha para uma religião. Uma pessoa sectária, ela trabalha para uma denominação, para uma placa, para um grupo. Ela não trabalha para Cristo. Um exemplo da pessoa sectária. Eu sou da Assembleia de Deus Belém. Uma pessoa sectária que é de uma outra congregação, ela diz que não pode visitar a igreja onde eu congrego, porque o líder dela proíbe dela visitar outra denominação. Uma pessoa que está presa nesse ambiente, ela tem um líder sectário, um líder que prende as pessoas dentro daquela igreja. Um líder sectário também é aquele líder que é conhecido como pai na fé, aonde ele diz e até amaldiçoa os membros que vão visitar uma outra congregação. Só pode visitar aquela congregação se tiver a permissão de tal líder. Só pode sair para fazer a obra de Deus se tiver a permissão de tal líder. Entenda, eu não estou falando aqui de dias de culto. Se você tem um cargo eclesiástico na denominação, você exerce um cargo de presbítero, você é um pastor, você não pode sair qualquer dia de culto. Entenda, eu não estou falando disso. Eu estou dizendo de você ser um membro, você um dia que não tem culto na sua igreja, onde você congrega, e você for visitar alguma outra congregação, o líder não libera, não gosta que você saia. Você tem que sair embaixo da bênção dele, da autoridade dele. Esse é um líder sectário, irmão. E essa atitude sectária está dentro de pessoas, ela está dentro de denominações, e ela está muito presente em seitas. Testemunho de Jeová, ela é uma religião sectária. Adventista do sétimo dia também é uma religião sectária. E nós temos que tomar cuidado para nós não virarmos membros, pessoas do corpo de Cristo sectários. Você vê claramente comigo que João, o discípulo amado, teve essa atitude. Jesus repreendeu ele. Você vê que Josué também teve essa atitude. E Moisés o repreendeu. Então, meus amados irmãos, nós não podemos ser sectários, ter essa visão restrita, presa, lógico. Temos que entender que nós temos que viver conforme a palavra de Deus diz. Quando eu digo que a gente não pode ser sectário, eu não estou abrindo oportunidade para você andar de mão dadas com pessoas que pregam heresia, com falsos profetas. Eu estou falando que você tem que avaliar, porque tem entrado isso dentro da igreja. Você vira um sectário quando você trabalha para o objetivo de uma placa, para o objetivo de uma denominação, com o objetivo para agradar um homem, um pastor da sua denominação. Eu já, algumas vezes, até debati com pastores, algumas situações, devido eu gosto de evangelizar, eu gosto de fazer a obra de Deus. E uma vez um pastor chegou para mim e falou assim, você tem que evangelizar somente aqui para atrair pessoas para a nossa congregação, para a nossa igreja, para a nossa placa. Eu falei, você está errado, meu amado pastor, me desculpe, mas nós temos que trabalhar para o reino de Deus, evangelizar para o reino de Deus, pregar para o reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus. Um missionário não trabalha para uma placa, trabalha para Cristo Jesus. Então, essa inclinação para o sectarismo, ela está presente dentro de muita gente e pode aparecer dentro de você que está assistindo esse vídeo. E nós temos que vigiar com essa situação, meus irmãos, que está sendo muito comum. Tem pessoas sofrendo hoje em dia porque tem líderes sectários, líderes autoritários, que proíbem eles de ser livres em Cristo Jesus.
Só pode visitar uma congregação embaixo da permissão. Só pode louvar, viver uma vida embaixo da permissão. Irmão, já vi casos de irmão que não pode viajar, não poder passear com a esposa no shopping, porque tem que pedir permissão para o seu pastor, para ele liberar ele para ir para algum local, irmão. O irmão vai fazer alguma coisa, qualquer situação tem que falar com ele, pedir a permissão dele, a bênção, porque se não pedir está embaixo de maldição. Isso não tem base bíblica, irmão. Isso não tem respaldo bíblico da palavra de Deus. Nós temos que ter nossos pastores, sim, para orientarmos, para nos guiarmos, nos apacentarmos perante a palavra de Deus, mas não ter um autoritarismo sobre as nossas vidas, que em vez de nós ficarmos livres em Cristo Jesus, muitos estão se aprisionando. E muitas pessoas que têm essa experiência, as pessoas ficam desanimadas, perdem até a fé, por falta de sabedoria de certos tipos de homens de Deus que deveriam apacentar com amor, com sabedoria de Deus, mas acabam entrando no autoritarismo e no sectarismo. Então, eu quero que você estude mais sobre esse tema, porque é um tema muito que está sendo enraizado de muitas denominações hoje em dia. E muitos não percebem isso, né? Muitos acabam não enxergando esse mal, que é o evangelho do sectarismo, que está entrando e ficando enraizado em dentro de muitos locais. Mas nós temos, irmãos, que viver pela palavra de Deus. Eu vou finalizar aqui agora, e agora no final, vou deixar um vídeo para você ver do pastor Nicodemos, ele mostrando sobre pastores dominadores que usam o sectarismo, né, dessa mesma forma para prender membros nas suas congregações e até ameaça, meus irmãos. Isso é muito grave hoje no nosso meio. Assiste o vídeo. Que Deus abençoe a todos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? A última orientação está no verso 3. Pastoreai o rebanho de Deus, não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Não como dominadores dos que vos foram confiados. A palavra dominar aqui significa se assenhorar. Essa mesma palavra é usada lá no livro de Atos, naquele episódio em Éfeso, quando os 7 filhos de um judeu chamado Seva, eles tentaram expelir um demônio de um homem endemoniado. E o que é que aconteceu? Eles foram lá e disseram: nós te expulsamos em nome do Jesus a quem Paulo prega. Lembra desse episódio? Aí o demônio disse: eu sei quem é Paulo e conheço a Jesus, mas você quem são? Aí o homem pulou em cima dos 7 e se assenhorou deles. Dominou os 7 e encheu de pancada os 7, né? Deu uma surra nos 7. Então, aquela mesma palavra que se assenhorou, né? Submeteu aqueles 7, é a mesma palavra que aparece aqui. Os presbíteros não devem pastorear como senhores, dominadores, que se assenhoreiam do rebanho, como dominadores do rebanho. E que orientação preciosa, não é? E necessária. Porque o modelo de liderança que Pedro coloca aqui está no final do verso 3, que a gente tem que pastorear como modelo do rebanho. É assim que se pastoreia, se tornando exemplo do rebanho, dizendo: é assim como eu estou fazendo. Vocês querem saber como é que é? Eu estou falando sobre casamento. Então, tá bom. Você quer saber como é que é? Olha para o meu casamento. Eu estou falando de ser honesto. Você quer saber como é que é? Examine as minhas contas. Vê como é que eu trato o dinheiro. Você tem que perdoar os seus inimigos. Você quer saber como é que é? Veja como eu perdoo os meus críticos e assim por diante. Então, era assim que devia os presbíteros pastorear o rebanho, como modelo. E não simplesmente chegando e dizendo assim: é assim porque eu estou dizendo. Eu sou, quem manda aqui sou eu. Não toque no ungido do Senhor. Não toque no ungido do Senhor, sou eu que estou dizendo, eu sou a autoridade máxima aqui. Esse não é o tipo de liderança bíblica que, infelizmente, prevalece em muitas igrejas hoje. E o pior é que o crente se deixa escravizar esse tipo de gente. O crente se deixa escravizar esse tipo de gente. Né? Que
que abusa dos fiéis. E crente acaba acreditando em quase toda coisa. Se ele não for esclarecido, ele vai atrás de todo falso profeta que aparece.